O Livro dos Espíritos. Pergunta 123. Por que há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus contas dos seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis todavia dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto assim cada um tem o seu mérito de suas obras. Pergunta 124. Pois que há espíritos que desde o princípio, perdão, seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto. Deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não? Sim, certamente. E os que se acham nos graus intermédios constituem a maioria. Pergunta 125. Os espíritos que enveredam pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Por estas palavras, as eternidades se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetualidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova. Pergunta 126. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos mérito do que os outros? Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Pergunta 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais, porém, não sabendo de onde vêm, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem, mais ou menos rapidamente, em inteligência como em moralidade. Os espíritos, que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade dos seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer, e que não passam sem transição da infância à madureza, simplesmente, assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é bom nem mau, tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Anjos e demónios. Pergunta 128. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Diz-se anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinónimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui na sua melhor acessão. Pergunta 129. Os anjos hão percorrido todos os graus da escala? Percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito, uns, aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa, outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Pergunta 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que esta crença esteja na tradição de todos, de quase todos os povos? Fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade e que, por muito tempo, antes dele existir, já havia espíritos que haviam atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos? Pergunta 131. Há demónios no sentido que se dá a esta palavra? Se houvesse demónios, seriam obra de Deus, mas porventura Deus seria justo e bom se houvera criados seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demónios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo
um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. A palavra demónio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acessão moderna, porquanto o termo grego daimon, de onde ela derivou, significa gênio, inteligência e que se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Por demónios, segundo a acessão vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado ser propostos por sua natureza mal e condenados por toda a eternidade. Se não fossem obras de Deus, existiriam como Ele desde toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. A primeira condição de toda a doutrina é ser lógica. Ora, a dos demónios, no sentido absoluto, falta esta base essencial. Concebe-se que povos atrasados, os quais, por desconhecerem os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas, também admitem demónios, mas é ilógico e contraditório que quem faz da bondade um dos atributos essenciais de Deus suponha haver ele criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, porque isso equivale a lhe negar a bondade. Os partidários dos demónios se apoiam nas palavras de Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade de seus ensinos, que desejaríamos ver mais no coração do que na boca dos homens. Porém, estarão aqueles partidários certos do sentido que ele dava a este vocábulo? Não é sabido que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos da sua linguagem? Dever-se-á tomar ao pé da letra tudo o que o Evangelho contém? Não precisamos de outra prova, além da que nos fornece esta passagem? Logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da Terra? Não se dará o mesmo com algumas figuras de que serviu Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e os lugares? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Assim, pois, se nas suas palavras há coisas que lhe parecem chocar a razão, é que não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demónios o que fizeram com os anjos. Como acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Por demónios se deve entender que espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. São espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que lhe tocam e que por isso as sofrem mais longamente, porém que a seu turno chegarão a sair daquele estado quando o quiserem. Poder-se-ia, pois, aceitar o termo demónio com esta restrição, como o entendem atualmente, dando-se-lhe um sentido exclusivo. Ele induziria em erro com o fazer crer na existência dos seres especiais criados para o mal. Satanás é evidentemente a personificação do mal, sob forma alegórica, visto não se poder admitir que exista um ser mau a lutar como de potência a potência com a divindade e cuja única preocupação consistisse em lhe contrariar os desígnios. Como precisa de figuras e imagens que lhe impressionem a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sobre uma forma material, com atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho munido de uma foice e uma ampulheta. Representá-lo pela figura de um mancebo fora contrassenso. O mesmo se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representaram os anjos, os puros espíritos, por uma figura radiosa de asas brancas, emblema da pureza, e Satanás com chifres, garras e os atributos da animalidade, emblema das paixões vis. O vulgo, que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses emblemas
individualidades reais, como vira outrora Saturno na alegoria do tempo.